Maravilhosos. Glória a Deus. Letícia, me ajude aqui. Glória a Deus. Amém. Já está aqui. Aleluia. Você está bem? Todos bem? Glória a Deus. Por que ficou triste depois do louvor? Cadê os sorrisos? Tem que continuar assim. Tem que continuar. Isso. Glória a Deus. Diz o texto que um coração alegre aformoseia o rosto. Amém. Então, mostre que teu coração está alegre aí. Glória a Deus. Aleluia. Que café gostoso a gente teve hoje, não é? Que maravilha. E vai ter um jantar espiritual, né? Espiritual, vai ter um jantar espiritual aqui. A gente vai comer muitas coisas boas, só que espiritualmente falando. Glória a Deus. Hoje continuamos a nossa jornada sobre falar sobre justiça. Estamos trabalhando no livro de E.W. Kenyon, 2 tipos de justiça. E hoje o tema que a gente vai trabalhar é justamente isso, a verdadeira concepção de Deus, como os meninos colocaram aí. Glória a Deus. Você está feliz? Teu coração está pronto? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos dedicar esse momento a Ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos aqui verdadeiramente debaixo de um propósito. Eu sei que esse tempo que nós vamos passar aqui, o Senhor vai nos comunicar verdades maravilhosas, verdades imarcessíveis, verdades que vão ficar inabaladas nos nossos corações, Pai. Obrigado por esse ensino que o Senhor está nos levando a crer, a entender, Senhor. Muito obrigado por conhecermos hoje o Teu coração, o Teu caráter e saber que Tu és um Deus bom e um Deus maravilhoso. E nós desfrutamos dessa relação, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, graças te damos. Você tem motivos para agradecer, então só peço que você levante suas mãos. Levante suas mãos e diga graças a Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Quando nós falamos da concepção de Deus, nós vamos tocar num assunto muito interessante. É um assunto, quando eu ministrava no Rema, a Sá falou, eu achava que eu tinha ministrado só uns 10 anos, a Sá me corrigiu, falou que chegou a ser quase 15 anos, e uma das matérias que eu mais lecionei, ensinei no Rema, foi caráter de Deus. Caráter de Deus era uma matéria que realmente me tocou desde o começo, me abalou as estruturas desde o começo, porque eu comecei a conhecer verdadeiramente quem é Deus, o coração do Pai, e saber que Ele não é aquele Deus que a religião pinta. A religião legalista pinta um Deus duro, um Deus severo, um Deus que não tem amor, pelo contrário, é um Deus que está só disposto a descer a sua foice. Quantas vezes eu ouvi sobre a foice de Jeová? Parece brincadeira, mas eu ouvi muitas vezes, né? Cuidado com a foice de Jeová. Então dá a impressão que Deus estava querendo, né, tirar algumas cabeças por aí. Eu ouvi também sobre a bota de Jeová. A bota de Jeová, não sei. A bota era algo pesado que era para amassar os malfeitores, né? E eu falei para você também na semana passada, quantas vezes eu ouvi que Deus iria usar até a enfermidade para tentar me ensinar alguma coisa. A gente sabe, de fato e de verdade, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo estando enfermo, tudo vai concorrer para o bem. Você entende isso? Mas Deus não faz você ficar enfermo. Deus não é aquele Deus que coloca doença em você. Deus não é aquele Deus que quer te matar. Não é o Deus que quer tirar a sua alegria. Pelo contrário, é um Deus que está querendo o seu bem. E quando nós entendemos justiça, a gente começa a entender a verdadeira concepção de Deus. E a maioria dos cristãos, meus irmãos, não possui uma verdadeira concepção de Deus. Eles não sabem verdadeiramente quem é Deus. Sabe por quê? Porque eles aprenderam debaixo de uma religiosidade ou de uma forma. Você já percebeu que muitas vezes é só uma pergunta retórica, é só para você menear a sua cabeça aí quietinho, não precisa concordar para ninguém ver, mas você já percebeu que dependendo dos lugares onde a gente andou, a gente tinha uma concepção de Deus, um Deus severo, um Deus bravo. Não sei quando você começou a caminhar na fé, não sei se isso foi lhe colocado, mas eu lembro que até dentro dos cultos, um aspecto da presença julgadora de Deus.
Eu lembro que em alguns ambientes de igreja nos era propiciado um ambiente onde ele iria fazer algo para julgar os incrédulos ou para julgar os infiéis. E eu lembro que uma relação com Deus que muitos desenvolveram foi uma relação de medo. E eu quero dizer para você, Deus é amor. Ele é o ágape, Ele é o próprio amor. João teve a revelação disso. E Ele deseja que eu e você tenhamos uma relação com Ele, uma relação de amor. Então acredite, a maioria dos cristãos deturparam, ou foi deturpado neles o relacionamento com Deus. Isso afeta diretamente a fé deles e a comunhão que eles podem ter para com Deus. Muitos veem Deus como um juiz severo, como eu via, pronto para condenar, e não como um pai amoroso que deseja um relacionamento. E Deus deseja um relacionamento com você, amém? Deus está querendo conversar, Ele quer ter uma vida com você. Então, essa visão distorcida, ela é um fruto de uma ignorância espiritual e de um ensino religioso legalista. Eu acredito que na nossa caminhada cristã, nós vamos ter que trabalhar para deixar os pesos que foram nos colocados em outros lugares que a gente andou. Quem entendeu o que o pastor falou? Nós vamos ter que trabalhar para tentar se desvencilhar. Não, isso aqui não é de Deus. Isso não é de Deus, isso é um legalismo. Isso é um peso que Deus não está me colocando. Talvez você fale assim, pastor, mas nós precisamos considerar. A Bíblia diz para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. A gente precisa entender os contextos. E eu quero até mostrar esse texto a você, que está em Romanos capítulo 11, no verso 22. Que Paulo ele está falando que nós fomos, se você olhar todo o contexto de Romanos 11, ele fala da oliveira brava, que era nós, que era eu e você, que nós estávamos desconectados. Diga assim, desconectado. Você estava desconectado de Deus. Você entende o que eu estou falando? Nós estávamos desconectados de Deus. E Paulo está falando aqui, olha, os gentios, todo o contexto de Romanos 11, ele diz assim, os gentios eram como uma oliveira brava, que estavam desconectados da comunhão com Deus. O Danilo leu aqui. Eu quero que você perceba, até nos nossos momentos de exaltação da palavra, eles têm tudo a ver com aquilo que vai ser pregado. Eu não sei se você já percebeu isso. O pastor, quando escreve um texto para ler, ou marca um texto, é porque a gente está dentro de um contexto. Não é para encher linguiça. Você viu que ele leu aqui? Ele veio, João capítulo 1, ele veio para os seus. Os seus é quem? Israel. Mas os seus não receberam. Mas João 1,12 diz assim, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu pergunto a você, você já recebeu a vida de Deus? Então ele diz assim para você, então ele te deu o poder de ser filho de Deus, amém? Você tem dentro de você o poder de se tornar filho de Deus, e você já fez isso, amém? Agora Romanos 11, que fala da severidade, ele está falando de um orgulho religioso. Se você olhar todo um contexto, ele diz assim para a gente nunca ficar orgulhoso, porque Deus nos conectou. Eu fico feliz porque Deus me conectou. Eu fico triste porque Israel abriu mão da filiação que lhes era por direito. Mas por outro lado eu fico feliz porque isso me abriu as portas. Porque Deus diz assim, eu fiz uma grande festa e chamei os convidados, eles não quiseram vir. E Deus ficou tão irado que ele falou assim, ó, faz o seguinte, vai em todo lugar agora, vai pelos becos, pelos lugares mais longínquos, lugares feios, chama todo mundo que quiser vir, essa festa era para eles, já que eles não querem, está aberta para todos, aleluia. Você entende isso? E quando Paulo diz assim, para considerar esse texto que está aí, para você considerar a bondade e a severidade de Deus, é porque a oportunidade é dada para todo mundo se conectar a Deus. Eu quero falar com você hoje, que não está conectado com Deus. Você sabe se você está conectado ou não.
Deus está falando assim, a oportunidade de se conectar com Ele, eu estou lhe dando o tempo todo. Mas Deus, Ele é severo no sentido de, se você desprezar, você vai perder a oportunidade. Como Israel perdeu a oportunidade. Eles não quiseram. Então o que Deus fez? Não querem? Tá bom. Então tá bom. Está aberto agora para quem quiser. E ele diz, já que você se conectou, Paulo está dizendo assim, já que você foi conectado por misericórdia, pela graça de Deus, como eu digo, não empine o nariz, mas levante a cabeça. Amém? Não é orgulho religioso, é entender que Deus te tirou de um lugar de lama e fixou os teus pés na rocha firme. Vamos ler o texto, não tire o texto, senão Deus vai pesar a mão na mídia aí. Glória a Deus, vamos lá. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Amém? A gente deve entender que o povo de Israel foi cortado, porque desprezaram. Agora, se nós desprezarmos a graça, nós também vamos ser cortados. E quando isso acontece? Deus vai lhe dar toda a oportunidade que houver. Mas você sabe que a vida pode cessar um dia? Você sabe que a vida cessa um dia? Então não despreze a graça, pelo contrário, abrace rapidamente a graça que lhe é dada. João capítulo 17, verso 3. Nós estamos falando aqui que algumas pessoas estão fracas espiritualmente, porque elas não estão considerando que Deus é um Deus bom, que Deus quer um relacionamento. João 17 diz assim, verso 3, e a vida eterna é esta. Diga assim, a vida eterna é esta. Aí tem 2 pontos lá. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E quem? E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém? Você percebe que a vida eterna está em crer plenamente em Deus, no Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem o Pai enviou. 1 João capítulo 4, verso 8, diz João com a revelação, para quem não sabe, para quem tem dificuldade de se relacionar com Deus, ele está dizendo assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Diga assim, Deus é amor. Amém, meus irmãos? Deus é amor e Ele quer se relacionar com você. Glória a Deus. E qual o problema da religião? Qual o problema da religião? A religião, por si só, ela se esforça para trazer uma religadura, para tentar consertar algo, para tentar religar o homem com Deus. O homem natural, não é? A religião tenta fazer essa ligação, mas a gente percebe que muitos cristãos, eles enxergam o Deus como um Deus religioso. Você sabia que Deus não é evangélico? A gente gosta de dizer, né? Somos evangélicos, né? Somos protestantes evangélicos. Você sabia que Deus também não é católico? Você sabia que Deus não tem uma denominação? Por quê? Porque Deus, ele está acima das placas das religiões. Porque Deus, ele é algo muito mais transcendental, é algo muito mais poderoso. E você precisa começar a enxergar Deus como um Deus que quer se relacionar com você todos os dias, um Deus que lhe ama. Você precisa se convencer disso. Você precisa entender que Deus quer o seu melhor, que Deus acorda pensando coisas boas sobre você e na verdade Deus não dorme nunca. Agora, se a gente só se basear na religião, a religião vai sempre nos reportar a miseráveis que somos, a pecadores. Eu queria dizer a você, a gente não tem, irmãos, nós não temos e não podemos ter mais uma raiz pecaminosa. Não diga mais que você tem uma raiz pecaminosa. Isso estraga, isso mancha a obra de Cristo. Quando Cristo verdadeiramente entrou na sua vida, e eu sei que Ele entrou, Ele tirou a raiz do pecado de você. Ele te colocou santidade, que está acontecendo todos os dias. Deus está lhe transformando todos os dias. A Bíblia diz que você já foi aperfeiçoado, mas num sentido mais amplo, Ele está aperfeiçoando você todos os dias. Você não tem mais prazer de pecar. Quando você tem vontade de buscar a Deus, é porque
a essência de Deus que está em você, você fala assim: eu preciso daquilo que é vida para mim, eu preciso buscar aquele que me doou a vida, amém? Eu preciso estar com Ele, eu preciso fazer algo para ter esse relacionamento aumentado com Ele. Então, meus irmãos, convença-se, seja persuadido pelo Espírito que Deus lhe ama. Deus lhe ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aleluia. Começa a consertar a sua vida. Começa a consertar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Começa a deixar os pesos. Começa a deixar os embaraços. Começa a deixar as confusões. Começa a deixar aquilo que te chateia. Você tem coisas que chatearam você? Começa a deixar para o passado. Começa a deixar as coisas para o passado. Começa a dizer assim: eu não vou mais me lembrar do meu passado, eu vou olhar para Cristo. Cristo tem algo lá na frente poderoso para a minha vida. Ele tem algo maravilhoso. Você acredita que Deus já lhe perdoou? Você acredita que Deus já lhe perdoou? Aleluia. Então, se Ele lhe perdoou, você tem todas as oportunidades do mundo de realizar aquilo que vai trazer alegria, vai trazer contentamento, vai trazer propósito para a sua vida. Irmãos, comecem a enxergar a Deus como um Deus, não mais de mistérios. Quando eu quero falar algo para você, Deus não é mais Deus de mistérios, Ele é um Deus de revelações. Talvez você fale assim: pastor, mas em Deuteronômio 29:29, está escrito assim, que as coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para o homem. Perfeito, Deus tem os seus mistérios, mas aquilo que Ele quer que você conheça já está revelado. Deus não fica brincando com você. Irmãos, presta atenção, escreva isso aí, talvez seja bom para a sua vida. Deus não faz charadas. Deus não fica fazendo você montar quebra-cabeças na vida. Deus não faz assim: eu vou te dar um negócio aqui, daqui 3 anos eu te dou um negocinho aqui. Aí você vê que não faz muita conexão, mas você acha que faz, aí você vai e volta. Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha na luz. Deus trabalha esclarecendo o coração dos filhos. A Bíblia diz que os filhos de Deus, ruios, os filhos maduros, não os filhos imaturos. Os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Significa que os meus caminhos, eles são claros. Eles não são obscuros. O meu relacionamento com Deus não pode deixar mais uma obscuridade. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Deus não vai ficar falando com você por enigmas. Deus não vai ficar colocando você, adivinha aí que eu estou querendo fazer. Deus vai deixar muito claro. A Bíblia não diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Tem uma ordem aí. Não é perfeita e agradável. As músicas que cantam perfeita e agradável, está tudo errado. Não vamos mais nem cantar aqui. A Bíblia diz: a vontade boa, agradável e a perfeita, só para você entender, significa completa. É onde você tem a convicção. Você pode estar vivendo um tempo na sua vida onde você está vivendo a boa vontade de Deus, mas ainda tem outros níveis. Deus quer mudar você para uma vontade mais agradável, mas Ele quer também levar você para a perfeita vontade de Deus. É onde você percebe: eu estou no centro da vontade de Deus. Você vai perceber: para este momento eu estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu fizesse. Que coisa boa, que coisa boa. Porque Deus, Ele não quer deixar você cheio de conjecturas para adivinhar o que vai acontecer na sua vida. As coisas têm que ser claras, têm que ser muito claras. Eu sempre digo: as pessoas não erram em saber que Deus tem algo para elas. As pessoas no geral, elas erram em discernir o tempo. Então eu quero dizer a você: o mesmo Deus que te salvou, que te abençoou, Ele quer que você ande afinadinho com Ele, para perceber o tempo e o modo de todas as coisas, amém? Ele vai levar você para o momento certo, para fazer as coisas certas no momento certo. Diga glória a Deus. Relacionar-se com Deus não é mais um momento de temor. Eu sei que nós reverenciamos a Deus, eu sei que nós respeitamos a Deus, eu sei que a gente tem um temor reverente, mas o temor aqui não é medo de Deus, porque a religião me ensinou a ter medo. Mas a concepção do verdadeiro relacionamento com Deus
me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero mostrar um versículo maravilhoso. Você vai meditar nele na sua casa, Romanos 8,15. Fala justamente sobre isso. Ele diz assim, Romanos 8,15. Porque não recebestes. Ele diz, não recebestes. O quê? O Espírito da... Para outra vez estardes em... Leia aí, gente. Atemorizados. É que eu estou lendo numa outra versão, né? Outra vez atemorizados ou em temor. Mas recebeste o quê? O Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo estava falando aqui, não é? A carta aos Romanos, a igreja em Roma. Ele estava falando assim, vocês foram libertos de um sistema. Vocês foram libertos, ele fala inclusive sobre alguns que estavam no judaísmo. Vocês foram libertos de uma religião que colocava temor, que colocava medo, colocava aquele pisar em ovos. Será que eu estou andando correto com Deus? E Paulo fala assim, gente, vocês, leia aí de novo, não recebestes o espírito de escravidão. Aleluia, diga aleluia, para viverdes outra vez com temor, atemorizados. Mas ele diz aqui, vocês receberam um espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Aleluia, Deus não quer que você viva mais em temor, mas quer que você viva em glória, em amor o tempo todo com Ele, tendo confiança no Deus maravilhoso que te salvou. Gálatas capítulo 4, no verso 6. Fala de novo do Abba Pai, do 6 e o 7, Gálatas 4, 6, 7, diz assim, e porque sois filhos, quem é filho aqui? Quando eu estiver tomando um golinho de água, aí você fala mais 2 vezes, aleluia, glória a Deus, para dar o tempinho, vamos lá. Ô glória, amém, olha que coisa boa. Ele diz, vocês são filhos, não são gente estranha, não é bastardo. Ele diz, porque vocês são filhos, Ele enviou o que? Ao nosso coração, quem? O Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Olha só, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito de Deus que tem comunhão com Deus, o Espírito de Deus que é íntimo de Deus. Ele está querendo ensinar que a gente precisa ser íntimo de Deus também. O Abba Pai, aqui no aramaico, ele é paizinho, paizinho querido, paiê, pai amado. É aquele pai que você chama de uma forma íntima, não mais de uma forma distante. Você está entendendo? Nós fomos conectados num lugar de justiça para que a gente tivesse intimidade com Ele. Diga glória a Deus. E quando nós pensamos nesse aspecto que o pastor está falando no dia de hoje, existe uma verdadeira concepção de Deus. E como eu disse, não é a concepção herdada da religião, mas é uma concepção herdada de Jesus. Jesus, ele revelou de fato o coração do Pai. Jesus revelou quem era o Pai. Jesus, ele veio revelar verdadeiramente o caráter de Deus. Deixar bem claro que a religião estava lendo ou fazendo uma leitura de Deus de uma forma equivocada. Eu quero fazer um adendo aqui com você. Eu quero que você perceba, alguns textos do Velho Testamento, eles são a visão de mundo daqueles escritores e da visão que eles tinham de Deus. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Tem coisas que eles fizeram com uma visão até equivocada de Deus. Quando você lê o livro de Jó, é maravilhoso. O livro de Jó, ele é literal, ele não é uma historinha para boi dormir. Mas quando você vê os 42 capítulos, né, do livro de Jó, a gente já falou aqui, pelo menos em 40 capítulos, Jó tinha uma visão errada de Deus. Às vezes ele se aproximava, às vezes os amigos falavam alguma coisa certa, às vezes ele quase acertava, mas sempre batia na trave. Porque ele nunca conseguia fazer uma leitura correta de quem era Deus.
E de fato ele não tinha o Espírito de Deus, mas o Espírito próximo a ele, a bondade de Deus, a fé e a justiça que Jó são em que ele é elogiado, foi trazendo uma certa revelação, ao ponto de, nos últimos 2 capítulos, leia lá o 41 e 42, parece que ele começa a recobrar o juízo. E ele fala algo muito interessante, ele fala assim: eu falei de coisas que eu não sabia. Eu julguei a Deus por coisas de quem eu ouvi falar. Ele diz assim: eu tive uma visão de Deus de acordo com a visão do mundo que vocês me deram. E ele fala de uma forma bem interessante. E ele fala assim: mas agora parece que os meus olhos estão começando a ver você. Parece que meus ouvidos estão começando a ter revelação de quem verdadeiramente você é. Parece que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos começam a te ver, começam a ver que você não é o Deus que estava querendo me punir. Não foi você, Deus, que me trouxe todos esses males. Não foi você que quis que eu quase morresse, mas a minha visão errada me fez ficar tanto tempo nesse deserto. Olha só, Deus é tão maravilhoso que quanto mais você conhecê-lo, talvez você saia rapidamente de um deserto que Ele nem te chamou para ficar. Mesmo porque os desertos na Bíblia que muitas vezes Deus nos faz passar são lugares de provisão. Aleluia! Se tiver algum deserto, é um lugar onde a bota não é consumida, onde eu tenho carne fresca todo dia, água cristalina. Você percebe, a religião nos ensinou escassez. Deus está querendo, Deus está te espezinhando, está te matando feito uma pulga para você aprender. Não é nada disso, nada disso. Deus é amor, Deus é amor. Irmãos, Ele tem uma expectativa tão grande de você corresponder a esse amor. Deus, Ele tem uma expectativa tão grande que você comece a corresponder a esse amor, amá-lo verdadeiramente. Amar Jesus, entender que Jesus veio revelar o caráter do Pai. Um belo dia, Filipe andando com Jesus, ele diz assim: Jesus, tu é maravilhoso. Eita, eu estou brincando aqui, eu estou parafraseando, só para você imaginar o momento. Aqueles 12 que andaram com Jesus, que privilégio, né, Cássio? Você imagina andar com Jesus? Meu Deus, que maravilha. E a gente fica falando com a sabedoria que a gente tem hoje, né? A gente não faria nem pergunta boba para Jesus, né? Talvez a gente não fizesse. Mas aqueles homens estavam crescendo. E Filipe, um belo dia, ele chega assim para Jesus e fala: Jesus, está tudo tão maravilhoso. Eita, homem bom que você é. Que qualidade. Quantos milagres você fez. Que bom ver o poder de Deus aqui através da sua vida. Está tudo bom, Jesus. Está tudo maravilhoso. Só falta uma coisinha. O senhor poderia, por gentileza, nos mostrar o Pai? Aí Jesus chamou Filipe: vem cá, eu vou dar uma visão aberta aqui, vou fazer uma nuvem sair aqui, ó. Põe a cabeça lá, você vai ver Deus. É assim? Não. Aí Jesus, eu não sei, não podemos dizer, mas eu acredito que Jesus pesou um pouco o coração, falou assim: ei, Filipe, tanto tempo andando com você, tantas coisas eu fazendo com você, você não percebeu ainda o meu ministério, que é revelar o Pai? Ele está falando assim: amigo, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aí você vai ver o apóstolo Paulo falando isso de uma forma tão clara, tão cristalina. Ele diz assim: Jesus é a expressa verdade de Deus, a expressa imagem de Deus. Hebreus fala, ele é a exata expressão de Deus. Quem contempla Jesus está contemplando a Deus, amém? Porque Jesus de fato é a forma corpórea de Deus. Porque João capítulo 4 diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, meus irmãos,
Deus, Ele se revela através de Jesus, não através de uma religião. Quando você conhecer a Jesus, quando você começar a amá-lo verdadeiramente, quando você ficar impressionado com a pessoa de Jesus, quando você ficar embasbacado, talvez com a sua voz trêmula, você começar a admirar esse homem, esse Jesus de Nazaré, a pessoa mais maravilhosa que já pisou na face da terra. O Deus verdadeiro, o Deus que se formou, o Deus que se tornou homem. O Pai é revelado em Jesus Cristo. E Jesus mostrou o nosso Pai da forma que Ele é. É um Deus compassivo, amoroso, que salvou a sua vida, escreveu uma história para você, tem expectativa de que você viva os seus melhores dias, cheio da graça dEle, cheio dos propósitos dEle. Ele não quer que você viva desgraçado, mas cheio da graça dEle. Amém, meus queridos? Jesus é a expressão exata de Deus. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Está lá em João 14:9, se você depois quiser ver essa história. Mas eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz assim, Hebreus capítulo 1, no verso 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Até aí. Vamos ler essa primeira parte aí, vamos ler, queridos? Ele que é o resplendor da glória e a expressão, Jesus é a expressão exata de Deus. Amém, meus irmãos? Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Glória a Deus. Quando você começa a entender o caráter de Deus, você começa a entender não mais a religião legalista, não mais o medo, o temor, mas você começa a ter um relacionamento do ágape, o amor que é a essência de Deus. E eu fico tão feliz em saber que esse amor, Ele dividiu com a gente, né, Lê? Ele dividiu, a Bíblia diz que Ele derramou o amor em cada coração. O ágape foi derramado em cada coração. No seu coração tem um pouco do amor de Deus aí. Você consegue imaginar isso? Um pouco do amor de Deus. E por que a gente às vezes fica tão nervoso? A gente não pode mais ficar nervoso, não pode mais ficar raivoso, não pode querer resolver as coisas na força do braço. A gente tem que ficar bem, não é isso? A gente tem que pedir perdão, a gente tem que andar num amor de ações, não um amor da teoria, mas um amor verdadeiro, tal qual Ele andou conosco. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é amor, e tudo que Ele faz flui da natureza dEle, que é amor. Você consegue imaginar isso? Tudo que Deus faz flui da sua natureza amorosa. Não flui de um Deus bravo. Tudo que Deus está fazendo, Ele está fluindo da natureza de amor dEle. Ele está desejando algo para você. Ele está desejando bênçãos para você. E de fato Ele já providenciou tudo. Ele está falando, está disponível para você pegar. Glória a Deus. E quando a gente fala desses momentos que a gente está falando aqui, da aliança, da justiça, não é? São assuntos tão bons, tão profundos, por assim dizer. Mas eles também são o quê? A expressão do amor dele. Porque Deus resolveu o nosso problema. Deus resolveu o problema do nosso relacionamento com Ele. Você consegue perceber isso? A gente não está, quando a gente vem à igreja, quando a gente busca a Deus, a gente não está mais tentando, irmãos, resolver coisas. Isso faz sentido para você? Para alguns não faz sentido, porque muitas vezes a gente vem para a igreja para resolver nossas questões. A gente fala assim, eu preciso de cura, eu preciso arrumar minha vida, a minha vida está conturbada. E não há problema em buscar a Deus. Não há problema nenhum em buscar a Deus, mesmo porque é impossível você se aproximar de Deus e não receber suas bênçãos. Mas a questão é que nós não estamos mais procurando coisas para resolver, não tem mais coisa para resolver. A nossa vida está resolvida, a nossa vida de comunhão está resolvida. Não, o que eu falo, eu tenho falado aqui repetidamente, não tem mais nem motivo de a gente viver triste, não tem mais motivo de a gente ficar acabrunhado, ficar com aquele olhar assim, que a gente franze a testa, né? A gente franze a testa assim, né? Para a gente dizer assim, tem algumas coisas não resolvidas. A gente às vezes gosta de falar assim, eu estou em oração para resolver algumas coisas, né? E não há problema, eu sei que muitas vezes a gente está em oração mesmo para resolver, mas a nossa alegria pode se manter
a confiança pode manter, amém? A Bíblia fala até que nos momentos que a gente tiver de oração, de jejum, que ninguém perceba, lava o rosto para ninguém perceber que você está de jejum, para que ninguém perceba que você está num propósito, amém? Mas entender que algumas coisas a gente trabalha para que Ele continue acrescentando coisas na nossa vida. Mas agora a questão do relacionamento com Ele foi totalmente resolvida. Ele tem comunhão com você, Ele quer ter comunhão com você. Você precisa entender e abraçar isso. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você, mulher de Deus? Faz sentido para você, homem de Deus? O que nós precisamos fazer então, pastor? Renovar a nossa mente. Renovar a mente. Ler a palavra para perceber como nosso Pai é um Pai amoroso, não mais um inimigo. Ele nunca foi nosso inimigo, né? Mas a religião muitas vezes colocou ele como inimigo. De fato e de verdade, quando você começa a entender a Deus e você começa a ler, a sua mente é renovada e você começa a ver. Quando você lê João, por exemplo, João começa a falar assim: vede quão grande amor temos recebido de Deus o Pai. Aí ele diz assim: ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda. Ele começa a fazer como que uma declaração de alegria. Uma declaração de alegria, uma declaração para a gente perceber que o amor o tempo todo está disponível e está pairando sobre a sua vida. Eu pergunto a você: tem motivo para tristeza? Responda você mesmo. Romanos capítulo 5, verso 8. Eu vou beber a água agora. Obrigado. Vocês aprendem rápido, né? Coisa boa. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. Deu um tilt aqui no meu iPad. Caiu água. Ai, meu Deus, caiu água no iPad. Glória a Deus, amém. Amém. Romanos capítulo 5, no verso 8, não é isso? O que diz aí, ó? Mas Deus prova o seu próprio amor para com o povo de Israel. É isso? Não? Mas Deus prova o seu próprio amor para com os anjos. Não? Então vamos lá. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, eu vou ler direito para você se alegrar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você percebe que ele fala no passado, num pretérito imperfeito aqui, não é isso? Ele fala de um passado, ele diz assim, ó: ele ter morrido, ele já morreu, já aconteceu. Ele provou o seu amor por nós pelo fato de ele ter morrido. Aí ele diz algo interessante. Lá, naquele passado, nós éramos ainda o quê? Pecadores. Diga assim: lá eu era pecador. Diga forte: lá eu era pecador. Diga agora assim: agora eu sou santo. Amém, meus irmãos? Nós não somos mais pecadores. Nós estamos inseridos na graça santificadora de Deus. Ela está nos transformando todos os dias. E Deus está dizendo assim: Ele já provou o seu amor. Porque quando eu não merecia, Ele morreu por mim. Ao ponto de não me deixar mais com a minha antiga estrutura. Mas Ele trouxe para mim uma vida nova. 1 João capítulo 3, no verso 1. Eu citei esse texto, mas eu quero que você veja, para você ficar falando, 1 João 3, verso 1, para você ficar falando na semana. Glória a Deus. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu quero que a gente leia só a
a primeira parte ali até o ponto e vírgula. Vamos ler juntos? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe? Tantas coisas boas Ele tem nos dado, essa consciência maravilhosa de quem Ele é. Irmãos, a consciência de justiça, ela restaura a visão correta de Deus. Quando você entende que você foi justificado, você começa a entender o verdadeiro caráter de Deus. Você tem uma concepção correta de quem é Deus. Quando você entende que Cristo não lhe condena mais, Ele olha para você, Ele diz assim: eu não estou lhe condenando mais. Aí você passa a perder o medo. Você não tem mais medo, você tem alegria, você tem ousadia. Olha só, a Bíblia fala, quando você necessitar da graça, do favor, não é para você não ter medo de adentrar o lugar que já está aberto. Porque Ele diz assim para a gente entrar com ousadia num caminho que foi aberto, amém? O Santo dos Santos hoje não é o lugar santo dos santos, ele não é mais um lugar físico, não é mais um lugar que o sumo sacerdote entra somente, mas é um lugar hoje da adoração que está no seu coração. Então, ainda que a figura que é lembrada é do tabernáculo, a ideia é que você não entra mais num lugar físico, mas hoje o teu templo, o seu corpo é o templo do Espírito, é o lugar onde acontece a verdadeira adoração, amém? É o lugar onde você verdadeiramente ama e adora ao Senhor. Então não há mais temor, não há mais temor. Errou, saiba que você tem advogado. Peça perdão, conecte-se rapidamente com Deus, não fique longe, começa a ser marcado por esse amor. O amor vai curar você, o amor vai santificar você, o amor vai te levar na sua melhor versão, amém, meus irmãos? A justiça, ela remove a barreira entre Deus e o homem. Ela já removeu a barreira, não há mais barreira, pelo contrário, essa consciência de justiça, sabe o que ela vai fazer? Ela vai curar a imagem distorcida que eu tinha de Deus. Eu poderia até pegar alguns irmãos aqui para darem um testemunho da visão distorcida que você tinha de Deus, e eu sei que eu teria muitos bons exemplos aqui. Talvez você queira até depois compartilhar comigo e falar assim: pastor, eu achava que Deus era assim, eu tinha um julgamento de que Deus agia dessa maneira. Depois eu quero até que você fale comigo, mas essa consciência de justiça tem me mostrado o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele tem uma expectativa da minha vida, o quanto Ele quer que eu alcance os projetos que Ele mesmo planejou para mim, amém? Então eu tenho certeza que essa consciência de justiça, quando ela aumentar, ela vai corrigir a imagem distorcida que você tinha de Deus. Aleluia, aleluia. Quem já viveu? Eu quero fazer uma pergunta não retórica, eu quero que você se manifeste. Se você não se manifestar, eu vou te trazer aqui na frente, para Deus pesar a mão através da minha vida, na sua mão, que eu vou orar sobre a sua cabeça. Olha lá, tem que se manifestar agora, hein? Vamos lá, eu vou olhar aqui. Glória a Deus. Quem já viveu tempos ruins ou muito ruins na sua vida? Levante a mão. Olha, levante a mão. Não viveu, Flavinha? Olha, glória a Deus. Levanta a mão e mantenha a mão em pé. Vamos lá, quem tiver com a mão abaixada eu vou trazer aqui, porque eu preciso que você me explique como você conseguiu. Ah, bom, glória a Deus. Eu não estou pressionando vocês, é uma pressão santa, amém? Só para você. Agora vamos lá. Agora é retórico. Responda para você mesmo. Quem nesses momentos culpou a Deus? Talvez a gente não tenha falado: Deus, você é culpado disso. Mas a gente respeitosamente, a gente faz uma pergunta para Deus, não faz? A gente faz: por que Deus comigo? Não é assim que a gente faz? Por que teve que acontecer comigo? Não é assim que a gente faz? A gente está respeitosamente dizendo assim: Deus, você foi culpado. E eu pergunto: Deus é culpado de alguma coisa? Jesus
no seu ministério terreno, ele disse algo importante. Ele disse algo assim: olha, quero que vocês entendam, no mundo vocês vão ter aflições. E as aflições, às vezes, elas não escolhem as pessoas. Eu sei que por mais que você lute para não encontrar as tristezas, por mais que você fique se blindando, dizendo assim: nenhuma praga vai alcançar minha família. E eu sei que essas coisas são verdadeiras e você pode ter bons resultados, mas em algum momento um familiar seu vai ficar doente, não vai? Sim? Sim? Em algum momento ele vai embora. Em algum momento a falta de dinheiro pode te alcançar. Em algum momento pode haver uma traição, algo muito triste que machuca o seu coração. Por que, pastor, tu falas todas essas coisas? Porque eu estou falando que nós não estamos isentos a acontecer coisas conosco. E eu sei que pela fé a gente pode lutar e vencer muitas batalhas. E essa bênção está na vida de todos nós. A gente pode vencer. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo e Deus pode nos livrar de todas elas. A Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. A Bíblia diz que nós seremos vitoriosos em oração. Mas eu quero dizer a você, quando algo chegar a você, não culpe a Deus. Nunca diga que foi Deus que fez isso, ou que não te assistiu, ou faltou com atenção para com você. Sabe por quê? Porque o caráter dele é amor. Mas ele é tão maravilhoso, que ele está dizendo assim: filho, ainda que você passe por algumas circunstâncias que magoem seu coração, que machuquem a sua alma, ele está dizendo assim: em todas essas coisas, você vai ser mais do que vencedor. Eu não sei se você percebe, mas Deus traça um caminho tão maravilhoso para a gente perceber que até nas lutas, até nos momentos de perseguição, até nos momentos onde somos machucados e até nos momentos onde a gente faz os grandes questionamentos, os porquês, e por que eu, por que assim? Deus é tão maravilhoso que até nesses momentos Ele faz com que você o conheça na sua intimidade. E Ele começa a falar ao seu coração ao ponto de falar assim: filho, eu tenho algo tão maravilhoso na sua vida. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E ainda que algumas coisas não saiam como a gente quer, porque eu preciso ser sincero com você, nem tudo sai como a gente quer. Muitas coisas saem do jeito que a gente quer e Deus às vezes faz melhor, porque Deus faz infinitamente mais. Mas às vezes Ele faz diferente. Ele faz diferente. E eu tenho uma tese de que Deus faz coisas diferentes, muitas vezes quando envolve outras pessoas. Porque quando tem o nosso querer, a nossa fé, é mais fácil Deus trabalhar. Agora quando envolve outras pessoas é difícil. E a gente não fica magoado quando o nosso pai não está bem, nossa mãe não está bem, nossos filhos não estão bem. Quando algum querido vai embora, quando um patrão nos maltrata, quando um patrão nos humilha. Mas em todas essas coisas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aí ele diz: por aquele que nos amou. Deus que nos amou em Jesus Cristo, Ele nos faz mais do que vencedores. Ele está dizendo assim: não importa o vale que você tenha que passar, não importa um pedacinho de deserto, não importa talvez alguma oposição que você tenha que sofrer, eu vou estar com você o tempo todo. A minha graça vai te levar o tempo todo. Você lembra daquela visão ou daquele conto que se diz, que se fala sobre uma certa pessoa que estava caminhando e ele sempre enxergava os passos dele e os passos de Jesus, né? E ele via sempre as quatro pegadas na areia. E ele se alegrava com Jesus. Ele falava: obrigado, Jesus, porque você sempre está comigo. Eu sempre vejo as 4 pegadas na areia. E ele se alegrava e ele cantava. E em algumas situações ele celebrava e ele sempre via Jesus lá. Porque ele via as suas pegadas, mas ele via mais 2 pegadas que eram de Jesus. Mas um belo dia, ele começa a ver somente as pegadas dele.
E ele olha aquelas pegadas e ele faz: Jesus, por que você me abandonou? Parece que nesses momentos mais difíceis, que eu precisava que você tivesse do meu lado, eu estou vendo só as minhas pegadas. E Jesus responde para ele assim: filho, você está vendo só 2 pegadas, é porque eu peguei você no colo. Você achou que eu lhe abandonei, mas na verdade eu estou te carregando no colo. É desse jeito que Deus faz com a gente. É desse jeito que Ele cuida da gente. Ele disse uma vez: jamais, nunca jamais eu vou te abandonar. Nunca eu vou te abandonar, nunca jamais te deixarei. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Eu peço a você então, deixa o Espírito Santo corrigir essa noite a tua imagem de Deus. Que Ele corrija, que o Espírito Santo fale com você quem é Deus. Que Ele corrija a imagem que talvez esteja distorcida na sua mente. E que Ele cure a imagem e que você comece a perceber que Deus é um Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos concluir. A verdadeira concepção de Deus, ela é uma base para a minha vida e a sua vida cristã vitoriosa. Algumas pessoas não têm vitórias nas suas vidas porque têm uma visão distorcida de Deus. Eles até entendem que Deus é bom, até entendem que Deus é um Deus maravilhoso, mas acredita ainda num Deus enigmático, um Deus distante, um Deus muito severo. Começa a corrigir, deixa o Espírito Santo mostrar que Deus é um Deus de alegria, é um Deus que está rindo dos seus inimigos, é um Deus que diz assim, que a nossa alegria, a alegria dele é a nossa força, amém? Lembra que eu falei, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, conforme você começa a conhecer a Deus, você vai ver que você vai ter uma vida vitoriosa, uma fé operante. É uma fé que opera. Quando você orar, as coisas têm que acontecer. Eu vou falar de novo para você dar um amém. Não, peraí. Vocês estão cheios de gracinha, né? Quando tem que falar, vocês não falam, né? Uma fé operante, o que ela faz? Ela tem a certeza. Eu não oro em impossibilidades, em probabilidades. Quando eu oro, eu tenho certeza que Deus fez. É por isso que eu me empolgo, por isso que a gente se empolga em vir a orar nos cultos de oração, amém? A verdadeira concepção vai corrigir a minha visão errada de Deus, vai fazer com que eu tenha uma fé operante, vai fazer com que eu tenha uma oração eficaz, olha só que beleza, e vai fazer com que eu tenha uma comunhão profunda com Deus, glória a Deus. O crente deve olhar para Cristo de uma forma tão maravilhosa, quando ele olhar para Cristo dizendo assim: eu estou vendo o retrato perfeito de Deus, eu estou vendo a imagem exata de Deus, e você poder descansar plenamente sabendo quem Ele é, não tendo a menor dúvida do que Ele pode fazer por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. O Espírito Santo, Ele está hoje à noite aqui. E todas as noites Ele está, né, meu bem? Ele está todas as noites aqui, mas a Bíblia diz assim: se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Mas eu quero orar para que você tenha uma visão correta de quem é Deus, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar por você aí. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra ministrada, por tantos versículos que nos mostram o teu amor para conosco. Eu te peço, em o nome de Jesus, que a nossa visão essa noite possa ser corrigida, a gente possa perceber quem é Deus nas nossas vidas, que a gente enxergue a Deus quando a gente olhar para Jesus, a gente consiga ter uma concepção verdadeira de que Deus é um Deus amoroso, um Deus que luta por mim, um Deus que trabalha ao meu favor, um Deus que me ama, um Deus que me salvou. No nome de Jesus, nós queremos ter hoje uma visão corrigida do caráter amoroso de papai, Senhor, um caráter amoroso do que Ele fez e do que Ele fará por nós. Obrigado. Espírito Santo, corrige as nossas feições, corrige até as nossas concepções erradas,
para que a gente verdadeiramente enxergue a Deus como Ele é. Em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Aleluia, amém, meus irmãos, glória a Deus. Podem vir, meus irmãos, vamos cear. Essa é a nossa igreja. Somos da base. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!